Cumprimento os irmãos da Igreja Presbiteriana Redentor. Nós ainda estamos com as reuniões presenciais canceladas, né? Então, nós ainda estamos nesse modelo de culto doméstico, né? Então, este sermão é para que os irmãos possam cultuar o nome do Senhor no domingo em suas casas, em seus lares, lembrando que junto com a gravação do sermão também será encaminhada um guia litúrgico para os irmãos cultuarem o Senhor em suas casas, tá bom? Então quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, do verso de número 11 ao verso de número 13. Eu já estou há alguns meses fazendo uma série de sermões expositivos nessa carta, né? No último sermão que eu fiz, eu saí um pouco, preguei em Isaías, mas hoje nós vamos retomar na exposição de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso de número 11 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vamos ter um momento de oração, irmãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste momento, que Ele possa cravar essas palavras em nossos corações, nos ajudar a entender a palavra do Senhor, que o Espírito Santo possa nos iluminar neste momento. Oremos. Deus bendito, Pai Celeste, carecemos do Senhor, Pai, para compreendermos a palavra do Senhor, para aplicá-la em nossos corações. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos a compreender essas verdades benditas e aplicá-la em nossos corações, Pai. Que por meio da palavra do Senhor, o Senhor nos ajude, ó Deus, a corrigir aquelas coisas que estão em faltas, aquelas coisas que precisam ser corrigidas em nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que o Senhor possa me usar neste momento para falar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, Pai. Que a glória do Senhor seja exaltada por meio dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história nos conta que os cristãos em todo o mundo passaram por momentos de grande tribulação. Desde os primeiros anos do cristianismo, os cristãos sofreram coisas que nós não somos nem capazes de imaginar. E eu acredito, meus irmãos, que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil para a igreja. Afinal de contas, nós estamos com os cultos presenciais suspensos, né? Nós estamos sem poder cultuar o Senhor. E quando eu falo cultuar ao Senhor, eu me refiro àquele momento solene, aquele momento do ajuntamento solene do povo de Deus, onde o povo se reúne presencialmente para cultuar o Senhor, ouvir a palavra e ser agraciado através dos sacramentos. A nossa igreja está privada deste momento. É um momento muito difícil para a igreja evangélica. Somando a isso, irmãos, estamos vivendo numa pandemia, né, onde inúmeros irmãos em Cristo partiram para a glória. Isso nos deixa alegres de saber que esses irmãos agora estão com o Senhor Jesus, mas também nos causa uma profunda tristeza devido à saudade desses irmãos. O fato é, irmãos, que os dias são maus. As igrejas estão fechadas, o culto solene está suspenso, as pessoas estão morrendo, o mundo parece um caos, parece que o mundo está indo de mal a pior. Às vezes nos bate aquele desânimo, aquela vontade de que tudo termine logo de uma vez por todas. Não poucas vezes nós nos perguntamos por que será que Jesus simplesmente não volta logo e dá um fim em tudo isso? É nesses momentos, meus irmãos, de desânimo, de abatimento, que devemos procurar olhar para as Escrituras e nos perguntar
como que os nossos irmãos no passado suportaram as tribulações, suportaram os sofrimentos, como que eles resistiram diante de tantas coisas ruins que eles passaram durante a trajetória do povo de Deus. E eu acredito, meus irmãos, que a principal consciência que os nossos irmãos do passado tinham e que certamente ajudavam eles a manterem o foco, a manterem firmes diante das tribulações, era a certeza da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Era isso que dava força para eles continuarem. A volta do Senhor Jesus era uma expectativa muito viva na mente dos mártires, daqueles que tiveram as suas vidas ceifadas pelo nome de Jesus Cristo. A expectativa de se encontrar com o Senhor Jesus, e junto com essa expectativa vinha a necessidade de estarem prontos para este momento. E é basicamente isso que trata esses últimos versos do capítulo 3, do qual Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Aliás, essas petições finais do capítulo 3, tendo em vista que isso se trata de uma oração de Paulo. Conforme eu expus, irmãos, em sermões anteriores, Paulo recebeu notícia desses irmãos, dos crentes de Tessalônica, e ele demonstrou um profundo interesse no início da carta de reencontrar com esses irmãos. Ele inicia a carta com ações de graças, louvando a Deus pela vida dos crentes de Tessalônica. Ele lembra esses irmãos da experiência de conversão que eles tiveram, de como eles abandonaram os ídolos, os deuses falsos, para servir ao único Deus verdadeiro, como eles receberam a palavra em seus corações. Ele consola esses irmãos, lembrando eles de que as perseguições que eles estavam enfrentando não eram diferentes das perseguições que o nosso Senhor Jesus Cristo também sofreu. Diante das inúmeras tentativas de Paulo de ir visitar os cristãos de Tessalônica, ele decidiu enviar o seu fiel companheiro, a saber, Timóteo, para consolar esses irmãos, exortar esses irmãos, bem como pastoreá-los. E depois de toda essa explanação histórica que Paulo fez nos capítulos anteriores, no capítulo 1, capítulo 2, a parte inicial do capítulo 3, depois de toda essa explanação histórica que o apóstolo Paulo traz em sua carta, Paulo agora começa a entrar nas questões teológicas da carta, da primeira carta aos Tessalonicenses, bem como as exortações também. Mas antes disso, Paulo tem mais uma coisa a dizer. Aliás, esses versos do capítulo 3 compõem uma oração do apóstolo Paulo. E essa oração está composta de 3 petições. E essa oração, essas 3 petições que eu quero expor para os irmãos nesta mensagem. No verso 11, a primeira petição do apóstolo Paulo envolve a sua visita aos Tessalonicenses. Nos capítulos anteriores, Paulo esclareceu para esses irmãos a sua saída repentina da cidade de Tessalônica, né? E isso gerou dúvidas por parte dos cristãos de Tessalônica. Como que Paulo nos abandonou assim tão de repente? Será que ele de fato se preocupa conosco? Afinal de contas, ele sumiu do nada, né? Paulo então esclarece que a sua saída da cidade de Tessalônica foi devido às perseguições, tendo em vista que os judeus foram atrás dele. Paulo também expressou uma profunda saudade e preocupação com esses irmãos e relatou a eles as inúmeras tentativas de ir visitá-los pessoalmente. E por não poder visitá-los, ele decidiu enviar o seu companheiro Timóteo para saber como esses irmãos estavam, tirar as suas dúvidas, exortá-los e também pastoreá-los. Mas Paulo ainda tinha um profundo desejo de visitar esses irmãos, de rever esses irmãos queridos, as suas ovelhas, um desejo profundo de encontrar novamente com os crentes de Tessalônica, chorar junto com eles, sentir também as suas dores, exortá-los e também se alegrar com eles pelas bênçãos de Deus. Paulo nutria ainda esse desejo em seu coração
de um dia poder rever esses irmãos. E diante das inúmeras tentativas de Paulo de voltar até Tessalônica, de rever os seus filhos na fé, Paulo ora a Deus, suplicando que ele mesmo possa preparar o caminho para que ele possa visitar esses irmãos. Ele diz no verso 11: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Que o Senhor possa dirigir, conduzir os nossos passos até vós. Paulo entrega nas mãos de Deus o seu desejo de um dia rever esses irmãos. Obviamente ele já tinha suplicado a Deus por esse motivo inúmeras vezes, mas aqui ele fez questão de registrar a sua oração. Olha, eu estou suplicando a Deus que um dia ele possa permitir, tornar possível a minha visita até vós. Ele é o único que poderia tornar esse desejo um dia possível. E observem que ele se dirige a Deus como a Deus Pai e Jesus, nosso Senhor. Aqui ele considera Deus e Jesus como um só. E o que nós devemos nos perguntar aqui, irmãos? Será que Deus atendeu a oração do apóstolo Paulo? Antes de buscarmos questionar essas questões, é importante entendermos, irmãos, que o não de Deus também é uma resposta de oração, né? Deus também responde com o não. O não também é uma resposta. O não de Deus também é bênção em nossas vidas. Se Deus tivesse respondido com sim todas as suas orações, pode ter certeza que a sua vida estaria um caos neste momento. Mas tudo indica, meus irmãos, que Deus atendeu a oração do apóstolo Paulo, né? Em Atos capítulo 20, do verso de número 1 ao verso de número 4, na terceira viagem missionária de Paulo, somos informados que Paulo esteve na região da Macedônia. A região da Macedônia ali era onde estava situada a cidade de Tessalônica. Então, muito provavelmente, Paulo voltou a rever esses irmãos. Deus atendeu graciosamente a sua oração. Irmãos, isso diz muito a respeito das nossas orações, o tempo que nós dedicamos a Deus em oração. Durante um bom tempo, Paulo desejou rever os crentes de Tessalônica. É possível que ele tenha orado inúmeras vezes por esse motivo, e Deus provavelmente atendeu a sua oração. Devemos ser fiéis na oração, meus irmãos. Somos uma geração de crentes que ora muito pouco. Os cristãos do passado dedicavam muito mais tempo em oração do que os crentes dessa geração. Nós somos uma geração que ora muito pouco. Nós dedicamos muito pouco tempo na oração. Talvez por uma certa incredulidade da nossa parte, mas é algo que deve estar presente em nossa vida, irmãos. As orações de Paulo ajudaram ele a depender mais de Deus em meio às suas lutas do ministério. A segunda petição do apóstolo Paulo se encontra no verso de número 12 e trata do amor mútuo de uns para com os outros. Ele diz no verso 12: E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros. Que o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Pode dar a entender que a palavra crescer e aumentar são meramente, as palavras, né, são meramente sinônimos, mas na língua grega são de palavras diferentes, que remetem a intensidades diferentes. A primeira palavra é o que você está imaginando, que é crescer, um crescimento, né? Um processo de crescimento, um crescimento que é construído ao longo do tempo. Mas a segunda palavra acrescenta uma intensidade em relação à primeira. Traz a ideia de um crescimento que chega ao ponto de transbordar. Imagina um copo de água enchendo de água até transbordar e ele continua transbordando. Uma abundância que alcança a plenitude. Assim deve ser o amor entre o corpo de Cristo. Esse é o nível de maturidade espiritual que Paulo suplica a Deus para os crentes de Tessalônica, um amor abundante. Irmãos,
Por que Paulo incluiu essa petição na sua oração? Essa é uma questão que nós devemos nos perguntar. Por que, nessa altura, Paulo está preocupado com isso? Lembre-se, meus irmãos, existia um contexto de perseguição na vida desses crentes, dos crentes de Tessalônica. E mais do que nunca, o amor de uns para com os outros era fundamental naquele momento. Essa união, a união entre os membros do corpo de Cristo é uma ferramenta poderosa para suportar as aflições que a igreja enfrenta. E será que hoje é diferente, irmãos? Será que hoje é diferente do que os desafios que os crentes do passado enfrentaram, os crentes de Tessalônica, por exemplo? Vocês já repararam que o mundo nunca esteve tão dividido como agora? O mundo está dividido por inúmeras questões, questões políticas, questões ideológicas, questões raciais, etc. E no meio disso tudo se encontra a igreja, unida pela fé em Jesus Cristo, unida pelo amor mútuo entre os membros do corpo. Eu não estou defendendo aqui, irmãos, um ecumenismo, né? Sabemos que há diferença entre os crentes, mas apesar das diferenças, o cristianismo ortodoxo, a fé genuína em Jesus Cristo, é o que mantém a igreja como sendo uma só. A fé no Messias, o cristianismo ortodoxo, a crença de que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, que morreu para pagar os nossos pecados. Isso é extremamente importante para a igreja, meus irmãos. E se tratando da igreja local, isso é ainda mais importante. Essa união, esse amor fraternal, é através da igreja local que nós sabemos das dificuldades uns dos outros. É através da igreja local que nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Deus usa a igreja local como um instrumento para consolar aqueles que estão passando por aflições. Daí a importância da igreja local, irmãos. E os desigrejados não usufruem desse benefício. Os desigrejados abriram mão desse benefício que é viver em comunhão na igreja local, dessa bênção que é fazer parte de uma igreja local, de ser beneficiado por esse amor mútuo. João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 7 e 8, o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O nosso amor de uns para com os outros é reflexo do amor de Deus para conosco. A terceira e última petição, irmãos, da oração do apóstolo Paulo, se encontra no verso de número 13 e trata da santidade dos crentes de Tessalônica. Ele diz no verso 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Se você ler essa primeira parte do verso em outras versões, tais como a NVI, você vai encontrar o seguinte: que ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade. E, de fato, no grego, a palavra que aparece aqui traz a ideia de fortalecer os nossos corações. E observem, meus irmãos, que uma coisa está ligada à outra, né? Ele diz no verso 12 que o amor de uns para com os outros possa crescer. Aí o verso 13 ele diz: a fim de que seja o vosso coração fortalecido em santidade. Uma coisa, de alguma forma, está ligada à outra. Eles devem crescer em amor para que possam ter os seus corações fortalecidos. Paulo suplica por um nível de maturidade espiritual na vida dos crentes de Tessalônica. Isso para Paulo era extremamente importante para a saúde espiritual desses irmãos. E a primeira pergunta a ser feita aqui, meus irmãos: o que significa ter um coração fortalecido, no sentido em que Paulo está dizendo aqui? E quais são as implicações disso para as nossas vidas? Ora, lembre-se que Paulo estava escrevendo para uma igreja cujos crentes eram pagãos, ímpios, né, que participavam de toda a cultura pecaminosa daquela época, dos cultos e tudo mais.
Eram pagãos que abandonaram os seus ídolos para se tornarem crentes. Isso trouxe uma consequência, entre aspas, na vida desses irmãos. Perseguições e uma certa repressão por parte da cidade pagã, por parte da sociedade pagã da época. E provavelmente alguns devem ter pensado em até desistir da fé em Jesus Cristo. E eles então precisavam ter um coração forte, um coração fortalecido, isto é, coragem para permanecerem firmes na fé, mesmo em face das perseguições. Mas, meus irmãos, prestem atenção. A perseguição não é o principal inimigo da igreja. A perseguição não é o maior inimigo do crente. Existe ainda uma outra razão para ter um coração fortalecido que está mais explícito no texto. Ele diz, a fim de que seja o vosso coração fortalecido em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai. Ou seja, ter um coração fortalecido está diretamente relacionado com a nossa santidade, irmãos. O maior inimigo do crente, irmãos, é o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa. Como se diz, o velho Adão. Paulo requer que tenhamos um coração forte para suportar as adversidades da nossa peregrinação cristã, bem como para exercermos uma prática de uma vida em santidade, uma vida em novidade de vida, né? Uma vida que reflete a natureza do novo homem. Irmãos, a igreja se parece mais com Jesus Cristo na medida que ela busca a santidade. E Paulo diz ainda mais, ele diz, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. E aqui Paulo começa a entrar no cerne da sua carta, que é a volta do Senhor Jesus. Vocês se lembram que no primeiro sermão eu destaquei 3 palavras que eram extremamente importantes para entender a carta como um todo, que eram as palavras fé, amor e esperança. Todas essas coisas estão relacionadas com a volta de Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele espera encontrar uma igreja em santidade, uma igreja sem mácula, sem rugas, conforme diz Paulo na carta aos Efésios, se não me engano, no capítulo de número 5. Corações fortalecidos estão menos inclinados a almejar uma vida de pecado. Corações fortalecidos estão mais dispostos a esperar com perseverança a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo pede na sua petição, a fim de que o vosso coração seja fortalecido em santidade. A expressão na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é uma expressão muito importante, irmãos. Essa expressão é usada no Novo Testamento para descrever tanto a vinda de Jesus quanto a sua presença, o seu aparecimento, a sua chegada. Você pode reparar que boa parte dos textos seguintes do capítulo 3 fala dessas questões, fala da exortação à prática da santidade, do amor fraternal e também da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E de alguma forma, irmãos, fortalecer os nossos corações está relacionado com a volta de Jesus Cristo. Sobre como devemos nos portar aguardando a volta do Senhor. Tiago diz na sua carta, no capítulo de número 5, verso 8, ele diz o seguinte: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Preste atenção, parece que é a mesma coisa, né? Ele diz, sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, de alguma forma, a prática de fortalecer o nosso coração está relacionada com a volta de Jesus Cristo, sobre como devemos nos preparar para este momento glorioso. Mas Paulo diz ainda mais no verso 13, ele diz, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A palavra santos aqui se refere aos redimidos,
a multidão dos redimidos, aqueles que partiram para a glória antes da volta de Jesus Cristo. No capítulo 4, verso 14, Paulo reafirma que Jesus voltará com aqueles que dormem. Olha o que ele diz no capítulo 4, verso 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É esses santos aqui que Paulo está dizendo no versículo 13 do capítulo de número 3. Paulo reafirma essas verdades em vários momentos dessa carta e de outras cartas também. Paulo quer que nos assemelhemos em santidade com esses santos redimidos que voltarão com Jesus Cristo. Esses santos redimidos já estão livres dos seus pecados, eles não lutam mais contra o pecado como nós lutamos neste momento, mas Paulo nos lembra deles e fala, olha, vocês devem se assemelhar a eles, aguardando a volta de Jesus Cristo, se assemelhar a eles em santidade, buscar uma vida de santidade contínua. Irmãos, existe uma corrente de pensamento na teologia que trata dessas questões da volta de Jesus Cristo e tudo mais, que são os dispensacionalistas. Nós já falamos sobre eles aqui na igreja algumas vezes, e eles acreditam que a volta de Jesus Cristo se dará em dois momentos. No primeiro momento, Jesus Cristo vai voltar para a igreja, e num segundo momento, Jesus Cristo parece, eu não tenho muita certeza, mas parece que Jesus Cristo volta para o céu, e aí depois ele volta com os redimidos. Mas, meus irmãos, a Bíblia não sustenta isso. A Bíblia não dá base para essa interpretação. A volta de Jesus Cristo será uma só. Jesus Cristo voltará somente uma vez. E essa volta será marcada pela presença daqueles irmãos queridos que partiram para os braços do Pai. Foi por essa razão, irmãos, os irmãos vão perceber aí que eu coloquei aquele cântico, o autor da minha fé, para os irmãos cantarem em seus lares. Vocês já pararam para prestar atenção na letra desse cântico? É um cântico muito bonito, né? E os irmãos que vão fazer a liturgia corretamente aí, vão prestar atenção que em um determinado momento da música, o autor diz assim, ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Irmãos, a volta de Jesus Cristo será marcada pela presença daqueles que partiram para a glória antes da volta de Jesus. Aqueles que nos deixam tantas saudades, né? E principalmente neste momento de pandemia, quantos irmãos nós estamos perdendo, né? Como eu disse, isso nos traz alegria e também às vezes nos traz tristeza, né, da saudade e tudo mais, mas o que nos consola, meus irmãos, é saber que esses irmãos queridos que partiram para a glória voltarão com Jesus Cristo neste momento glorioso. Caminhando para a conclusão, irmãos, eu já trouxe inúmeras aplicações no decorrer da mensagem, mas eu gostaria de retomar o que foi dito na introdução. Os dias são maus, irmãos, e a igreja tem sofrido bastante. Como tem acontecido ao longo de toda a história do cristianismo, a igreja tem sofrido bastante, especialmente nos dias atuais. E em meio às tribulações, cabe a nós exercer a prática do amor de uns para com os outros. Especialmente agora, irmãos, pode ser que tenha muitos irmãos passando alguma dificuldade, né? Dificuldade às vezes financeira, às vezes alguma dificuldade até na área sentimental, psicológica, por causa dessa pandemia. E o amor de uns para com os outros é fundamental, meus irmãos, para suportar estes momentos. Cabe a nós, irmãos, fortalecer os nossos corações para uma vida de santidade. Mais do que nunca, meus irmãos, nós devemos zelar pela santidade, porque a volta de Jesus Cristo se aproxima. A volta de Jesus Cristo está próxima. E é assim que a igreja deve se preparar para este momento, para o momento glorioso que Jesus Cristo voltará com os seus santos.
Por isso, Paulo espera que os crentes de Tessalônica fizessem isso. Ele esperava que eles fizessem isso. E é isso que Deus espera que façamos também hoje, meus irmãos. E cabe aqui a reflexão, né? Será que nós estamos nos preparando, aguardando a volta de Jesus Cristo? E quando eu digo, irmãos, nos prepararmos para aguardar a volta de Jesus Cristo, eu não estou me referindo a simplesmente se isolar do mundo, mas praticar essas coisas que Paulo está trazendo nessa preciosa carta, e que ele ainda vai detalhar mais nessa carta, ele vai explicar melhor a questão da prática, a santidade, o amor fraternal, né, a situação dos mortos na vinda de Cristo. Paulo vai tratar de todos esses assuntos. Mas aqui cabe a nossa reflexão, irmãos. Será que nós estamos guardando os nossos corações, fortalecendo os nossos corações em santidade, para que quando Jesus Cristo voltar, ele possa encontrar uma igreja santa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga? Devemos refletir individualmente se estamos exercendo o amor de uns para com os outros em nossa igreja. Eu digo na nossa igreja mesmo. Nós estamos chamando a atenção dos irmãos da nossa igreja, eu, reverendo Sérgio, várias vezes sobre essa questão do aconselhamento, né? E também dos irmãos de uns para com os outros, às vezes de ligar para algum irmão. Isso é extremamente importante, meus irmãos, e isso era motivo de preocupação para o apóstolo Paulo. Era motivo de preocupação dele. Será que os crentes de Tessalônica estão exercendo o amor mútuo de uns para com os outros? Será que eles estão suportando as cargas de uns e de outros? Será que eles estão exercendo esse amor fraternal? Será que eles estão suprindo as necessidades de uns e de outros? Será que eles estão suprindo as necessidades físicas, materiais e até mesmo espirituais? Paulo estava preocupado com isso, meus irmãos, com relação à saúde espiritual da igreja de Tessalônica. E nós também devemos nos preocupar com essas coisas com relação à nossa igreja. A nossa igreja presbiteriana Redentor. E aqui fica a lição, irmãos. Não se afaste da igreja local. Não se afaste da igreja local. Não se afaste da comunhão, pois juntos fortalecemos uns aos outros. É extremamente importante, irmãos, estarmos conectados na comunhão da igreja local neste momento. É extremamente importante participar das coisas da igreja, participar dos momentos de oração na quarta-feira. E parece ser um momento, irmãos, que às vezes a gente participa, às vezes para cumprir tabela, mas é um momento extremamente importante, irmãos. É o principal momento em que nós ficamos sabendo o que está acontecendo um com o outro. Ah, fulano, família de fulano está passando por isso, outro está enfrentando dificuldades nessa área. Irmãos, participar da vida da igreja local é extremamente importante. Paulo valorizava muito isso, essa comunhão, porque juntos, irmãos, podemos fortalecer uns aos outros, podemos caminhar juntos, suprir as necessidades uns do outro, suprir as carências uns dos outros, porque nós somos o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é formado por várias partes. E, meus irmãos, e quando o corpo de Cristo, alguém está doente no corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo é afetado, todo o corpo é afetado, né? E todo o corpo deve ajudar a restabelecer essa parte afetada. E daí fica essa lição, irmãos, não se afastem da igreja local, não se afastem dessa comunhão. Eu estou dizendo não se afastem da igreja local, mas nós estamos nos reunindo por meios virtuais, né? Mas mesmo assim, esteja presente, esteja participando da vida da igreja. Que essas palavras, meus irmãos, possam nos consolar neste momento, especialmente, irmãos, na certeza de que a volta de Jesus Cristo está chegando, a sua volta será em breve, e quando ele voltar, ele voltará com todos os santos redimidos, com aqueles irmãos que partiram para a glória e nos deixaram imensa saudade.
Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, Pai querido, somos imensamente gratos ao Senhor, Deus, porque a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra nos consola, ó Deus, na certeza, ó Pai, de que o Senhor atende às nossas orações, o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Ó Deus, e nós queremos clamar ao Senhor neste momento, Pai, para que o Senhor ajude a Igreja de Cristo a exercer a prática do amor de uns para com os outros. Que este amor, Pai, conforme o apóstolo Paulo disse, possa crescer e abundar e transbordar cada vez mais, a ponto de alcançar a sua plenitude. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a exercer a prática do amor fraternal de uns para com os outros. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergar as necessidades de uns para com os outros, Pai. Ajuda-nos a enxergar a importância e a bênção que é fazer parte de uma igreja local. Também rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a fortalecer os nossos corações em santidade. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, ó Pai, e o nosso maior inimigo, Pai, é o pecado. É a nossa natureza corrompida, o velho homem, o velho Adão que, via de regra, se revigora dentro de nós, ó Deus. Por isso nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a fortalecer o nosso coração em santidade, para sermos isentos de culpa. Sabemos que Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz, mas ainda, ó Deus, resta aqueles resquícios da natureza corrompida, Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de santidade. Que a Igreja Presbiteriana Redentor, Pai, possa ser uma igreja que busca a santidade constantemente. E que quando Jesus Cristo voltar, Pai, que Ele possa encontrar uma igreja em santidade. Que o Senhor possa consolar os nossos corações, cravar em nossas mentes e em nosso coração, ó Deus, a certeza da volta de Jesus Cristo, porque é isso que nos dá força, ó Deus, nos momentos de aflição. Que o Senhor possa cravar em nossos corações a certeza de que em breve Jesus Cristo voltará com todos os seus santos redimidos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.